Olá, eu sou Jean Abreu, sou técnico do Seguro Social e vou tratar com vocês aqui das novas regras de aposentadoria trazidas pela Emenda Constitucional número 103, de 13 de novembro de 2019, cujas alterações estão previstas ali na Portaria número 450, normativo do INSS, de 3 de abril de 2020. Trata-se da reforma previdenciária que trouxe uma série de mudanças nos critérios de concessão e de cálculo de benefícios previdenciários, dentre os quais está a aposentadoria programada, que é o objeto aqui de nosso estudo, tá? Nós preparamos 6 vídeos para vocês, onde abordaremos os novos critérios para os filiados a partir de 13 de novembro de 2019, e essa data aqui vai ser sempre utilizada como referência por ter sido a data de promulgação dessa emenda constitucional, e abordaremos também as 5 regras de transição, que são utilizadas para os filiados até 13 de novembro de 2019 e que não alcançaram os requisitos pelas regras antigas. Vocês vão verificar que tem 3 situações, né, a partir dessa emenda constitucional. A primeira situação, ela tem relação com segurados filiados a partir de 13 de novembro de 2019. E aí filiado é todo segurado que tem vínculo com o regime geral de previdência social por exercer uma atividade laboral, por contribuir para a previdência social. E para todos esses, a partir de 13 de novembro, vão ser utilizados esses critérios novos que vamos tratar aqui nesse vídeo, tá? A segunda situação, ela abrange os segurados filiados até 13 de novembro de 2019 que não alcançaram os critérios de aposentadoria pelas regras anteriores. Eles vão se aposentar a partir de 13 de novembro e para esses vão ser utilizadas as regras de transição que vamos tratar nos próximos 5 vídeos, tá? A terceira situação é aquele segurado filiado antes de 13 de novembro e que alcançou os critérios de aposentadoria até essa data pelas regras antigas. Para esses vão ser utilizados, logicamente, as regras anteriores, né, para preservar aí o direito adquirido que é previsto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Então, ora citaremos aqui artigos da Emenda Constitucional número 103, ora citaremos artigos da Portaria 450, normativo interno do INSS, e para iniciar, nesse primeiro slide eu trago o artigo da Constituição, o artigo 201, né, que em seu parágrafo 7º traz os novos critérios gerais para a aposentadoria que serão utilizados para os filiados a partir, não se esqueçam, de 13 de novembro de 2019, tá? As aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, elas foram substituídas por uma única espécie, né? A aposentadoria programada, que abrangem a aposentadoria especial e a aposentadoria programada do professor, tá? E aí no parágrafo 7º ele diz que será assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei obedecida às seguintes condições. No inciso 1º, 65 anos de idade para o homem ou 60 anos de idade para a mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. Reparem aí que mudou a idade mínima da mulher, né, que passou de 60 anos para 62 anos de idade, e o tempo mínimo de contribuição foi definido pela emenda constitucional como sendo de 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher. Tá? No inciso 2º traz a aposentadoria do trabalhador rural do garimpeiro, né? 60 anos de idade para o homem ou 55 anos de idade para a mulher. E no parágrafo 8º traz a redução no requisito de idade em 5 anos para o professor. Nesse próximo slide a gente vai detalhar melhor esses critérios e é bom destacar, né, que sempre que tratarmos aqui de professor, trata-se daquele que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino médio e no ensino fundamental. Então a professora ela vai se aposentar aos 57 anos de idade, o professor vai se aposentar aos 60 anos de idade, né? Ficando o tempo mínimo de contribuição para ambos em 25 anos de contribuição, certo? O artigo 4º da Portaria 450, ela diz que ficam mantidas as aposentadorias por idade rural, né, que passa a ser chamada aposentadoria do trabalhador rural e do garimpeiro, e as aposentadorias da pessoa com deficiência previstas na Lei Complementar número 142 de 2013. Tá? Nesse próximo slide, eu trago as regras dos cálculos de benefícios previdenciários, né? Que aqui especificamente vão ser os cálculos utilizados para a aposentadoria programada. Está ali no artigo 26 da Emenda Constitucional, que diz que até que lei discipline, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição atualizados monetariamente correspondente a 100% do período contributivo, desde a competência de julho de 94, tá? Ou desde o início das contribuições, nesse último caso, para aqueles segurados que passaram a contribuir depois de julho de 94, né? Então, esse é o salário de benefício previsto lá no artigo 29 da Lei 8.213,
que é um cálculo de referência que é utilizado para calcular a renda mensal inicial das aposentadorias, certo? O salário de benefício ele faz uma média aritmética, que depois da emenda constitucional passou a ser de 100% do período contributivo do segurado. E aí, uma vez chegando nesse salário de benefício, vai ser calculada a renda mensal inicial do benefício, que passa a ser, tá, a 60% da média aritmética, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo mínimo de contribuição. No caso do homem a partir de 20 anos de contribuição, no caso da mulher, que exceder 15 anos de contribuição. Então, por exemplo, o homem que tenha 65 anos de idade, né, e 25 anos de contribuição, um filiado a partir de 13 de novembro de 2019, né, lembrando que essa regra são para esses novos filiados. Ele vai ter alcançado o tempo mínimo de idade e o tempo mínimo de contribuição, que para o homem é 20 anos. Como é que vai ser feito o cálculo da aposentadoria dele? Vai ser 60% da média de todo o período contributivo, tá? Mais 2% por cada ano que exceder o período mínimo de 20 anos, ou seja, como ele tem 25 anos, 5 vezes 2, 10%, que somado aos 60%, vai dar 70% da média aritmética. Esse vai ser o valor da aposentadoria desse novo filiado, certo? Essa é a nova regra de cálculo de aposentadoria, que ela vai ser utilizada também nas regras de transição. E como toda regra, essa regra também tem as suas exceções, né? Que no caso das regras de transição, ela não vai ser utilizada para as regras de transição com pedágio de 50% e de 100% do período faltante. Essas regras nós vamos ver nos próximos vídeos e espero vocês até lá.